capítulo 3. Estamos aprendendo bem devagarinho a respeito de 1 João e está sendo uma bênção. Glória a Deus. Hoje nós vamos aprender sobre os filhos de Deus. Se toda a Bíblia, se toda a palavra de Deus fosse apagada e sobrasse de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus para a igreja só o terceiro capítulo de 1 João, ainda era suficiente para nos salvar, nos doutrinar e nos preparar para morar no céu. Aleluias. Só o terceiro capítulo de 1 João tem para nós ensinamentos maravilhosos. Os irmãos encontraram, amém? Então nós vamos ler alguns versículos. 1 João capítulo 3, versículo 1 diz: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim também como Ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é filho de Deus. Sente-se, de Bíblia aberta. Glória a Deus. Amados, nós estamos aprendendo coisas maravilhosas, ensinamentos maravilhosos, dentro da primeira epístola do apóstolo João. E chegando ao capítulo 3, como nós fizemos a leitura agora, do verso 1 até o verso 10, nós vemos que servir a Deus é coisa séria. O apóstolo João não escreveu essa epístola para as pessoas do mundo. Ele não escreveu essa epístola para os perdidos lá fora, para quem não conhece a Deus, para quem não aceitou a Jesus ainda não. O Espírito Santo usou o apóstolo João para escrever essa epístola para a igreja. E nós entendemos então que existe separação de crentes dentro da igreja. Que tipo de separação? Os que são filhos de Deus e os que não são. Hoje, olha para mim, para você entender. Hoje, nós temos um ensino errôneo, tá certo? Equivocado, queridos, de que todas as pessoas que vêm numa igreja evangélica, levanta a mão aceitando a Jesus, imediatamente já está salvo, já é filho de Deus, já está tudo certo e tudo feito. Tudo bem, se a pessoa levantar a mão, pedir perdão dos seus pecados, arrependido dos seus pecados, aceitar Jesus como Salvador, e 2 minutos depois morrer, antes de sair de dentro da igreja já estiver morto, glória a Deus, foi salvo. Mas, se isso não acontecer, a vida continua.
E como a vida continua, o Espírito Santo, agora depois que alguém aceita Jesus, ele vai trabalhar a obra da regeneração. Ele vai fazer com que a pessoa seja recriada, regenerada, feita novamente, recriada à imagem de Deus. É um processo lento, feito pelo Espírito Santo, através do conhecimento da palavra de Deus. Ao passo em que o novo convertido, a pessoa que manifestou a sua fé em Jesus para crer nele e aceitá-lo como Senhor e Salvador, ele agora vai ouvindo a palavra de Deus vai sendo implantada no seu coração, na sua vida, na sua mente, e o Espírito Santo vai gerando naquela pessoa, pela palavra, uma nova criatura. É uma regeneração. A regeneração é um processo lento e, às vezes, dura a vida toda. O Espírito Santo passa o tempo todo trabalhando em nós a nossa regeneração, matando a velha criatura, nos recriando à imagem de Deus, fazendo de nós novas criaturas, pessoas nascidas de novo. Então, queridos, aqui a epístola de 1 João, no capítulo 3, ela nos traz algumas revelações maravilhosas a respeito do conceito de Deus. Não é o conceito humano, não é o conceito de que os homens criaram hoje, não é só estar dentro de uma igreja evangélica que já é crente, que já é salvo, que já é filho de Deus, que já está seguro e certo de ir morar no céu. 1 João, capítulo 3, desmancha completamente esse ensinamento, esse entendimento e essa visão. Glória a Deus. Hoje nós estamos vivendo uma época, queridos, que se o pastor, o pregador, pregar uma palavra um pouco mais consistente, um pouco mais forte, de acordo com o evangelho, todos os crentes já ficam por ali. Não, esse pregador não é bom, esse pregador é muito duro, esse pregador aí ele é muito carnal, ele é muito seco, ele só sabe chicotear. Vocês já leram o que está escrito aqui em 1 João capítulo 3? Vocês viram aqui o que é que João, o que é que o Espírito Santo fala clara e diretamente para nós a respeito do que é ser filho de Deus e do que não é ser filho de Deus? Vocês estão entendendo, queridos? Hoje a igreja precisa ouvir essas coisas. Por quê, pastor Barbosa? Porque nós estamos vivendo uma época em que a igreja está doente na fé. Estão sendo formados crentes evangélicos doentes. Por que são doentes? Porque são pessoas que foram convidadas para igrejas para que elas fossem buscar a solução dos seus problemas. Fulano, vamos comigo lá na igreja, porque sexta-feira é a grande campanha do impossível, das causas impossíveis. Aí a pessoa vem para a igreja, por quê? Porque tem problemas. Porque tem problema com o marido, com o filho, com família, com desemprego, com saúde, enfim. Muitos problemas. Então a pessoa vem para a igreja, mas vem o quê? Buscar a solução dos seus problemas. Vem para a igreja, ouve uma palavra pregada dentro de um tema de campanha, ouve promessas que Deus vai fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo outro. Na hora do apelo, essa pessoa, ela vai até a frente. Quem quer o Senhor Jesus, para Jesus mudar a tua vida, para Jesus salvar teu marido, para Jesus tirar teus filhos da droga, para Jesus te dar um emprego, para Jesus mudar a situação toda, a pessoa diz assim: oh, coisa boa, esse Jesus aí eu quero. O Jesus que dá casa, carro, emprego, conserta marido e tudo, tira filho das drogas, esse Jesus aí eu quero. Não é pregado o evangelho da salvação, do arrependimento. Quem quer Jesus, quem quer se arrepender dos seus pecados, quem compreende que é um pecador e que Cristo morreu por você lá na cruz, pagando pelos seus pecados, você quer reconhecer isso, você se arrepende dos seus pecados, então venha receber o perdão dos seus pecados. Esse deveria ser o apelo. Mas as pessoas vão na frente receber um Jesus que vai resolver todos os problemas. Aí a pessoa aceita aquele Jesus, levanta a mão para aquele Jesus, o Jesus que resolve tudo, que vai colocar a vida em ordem, que vai dar casa, carro, marido novo, família nova, enfim.
aí agora você vai ter que vir mais 6 sextas-feiras, porque é uma campanha de 7 sextas-feiras das causas impossíveis. Aí aquela pessoa vai na outra sexta-feira atrás de resolver as suas causas impossíveis, na outra sexta-feira atrás de resolver suas causas impossíveis. Ei, domingo tem outra campanha, tem a campanha da prosperidade. Você que está precisando de melhorar, você que está precisando de dinheiro, você está precisando de melhorar de vida, venha no domingo. Aí a pessoa vai no domingo também e fica indo 2, 3 vezes por semana só para participar de campanhas. E essa pessoa nunca ouve o evangelho de verdade. Nunca ouve o evangelho da salvação. Nunca ouve uma mensagem de arrependimento, de se converta, de deixe o pecado, de mude de vida. E essa pessoa se forma se achando, depois se batiza, acha que é crente, acha que é cristão e fica dentro da igreja só de campanha em campanha, só indo buscar alguma coisa de acordo com o título da campanha. Isso não é evangelho, isso não é igreja. Não é igreja. Isso é uma calamidade que nós estamos vivendo nos dias de hoje, porque os crentes estão sendo ensinados dessa forma, formados dessa forma, e nunca conhecem Jesus de verdade. Nunca conhecem Jesus de verdade. Ficam só de campanha em campanha, mas não conhecem, não sabem o que é discipulado, nem ser discipulado, nem discipular alguém, não conhece a essência do evangelho, não conhece as epístolas de Paulo, não conhece as cartas, como por exemplo 1 João, e fica aquele evangélico superficial. Está entendendo, queridos? É crente? Não, eu sou evangélico, sou da igreja fulana de tal. 3 vezes por semana vai participar de uma campanha e nunca conhece o Senhor. É isso que nós estamos vivendo hoje, infelizmente. Aí, num dia, quando houve alguém pregando, ensinando, doutrinando com uma palavra dessa, dizendo que aquelas pessoas que mesmo sendo crente ainda estão no pecado e não são filhos de Deus, são filhos do diabo ainda, aí quer se desviar. Ou então nunca mais aparece naquela igreja, ou então sai escandalizado com a palavra. Você está entendendo, queridos? Por falta de quê? Por falta de que a palavra seja ensinada. A palavra não está mais sendo ensinada como ela é. Por quê? Porque o povo criado para buscar a vitória nas campanhas não quer saber disso aqui. Não quer saber de ser filho de Deus ou deixar de ser. A única coisa que interessa para ele ou ela, a vitória. A vitória, a resposta, o milagre, a cura, é tudo que interessa. E a Bíblia? Não, o pastor prega lá, mas prega o quê? Prega só o tema da campanha. Como é que fica um cristão desse? Morto espiritualmente, completamente ignorante da palavra. Vocês estão me entendendo, irmão? E nós temos milhões de igrejas no Brasil fundamentadas somente em cima disso. Só isso. Crentes, pessoas que levantaram a mão para participar de campanha. Por quê? Porque o Jesus que elas aceitaram é um Jesus que vai fazer tudo. Resolver tudo, dar tudo. É o Jesus que é dono de concessionária que vai dar carro. É o Jesus que é o gerente do Cine que vai arranjar emprego. É o Jesus, dono do cartório que vai arranjar casamento. É o Jesus de tudo. Mas o Jesus, Senhor e Salvador, que morreu por nós naquela cruz e cobra de nós agora uma vida reta, um novo nascimento, santidade, esse Jesus eles nunca conhecem. E no dia que alguém apresenta, eles não querem. Não, esse Jesus eu não quero não. Então nós estamos vivendo o quê? Uma época de uma igreja evangélica doente. Doente na fé, doente no conhecimento, doente naquilo que se acha que é servir a Deus. Então presta atenção, queridos, no que diz 1 João capítulo 3. Porque o Senhor está nos dando aqui uma fé reformada.
É por isso que eu não adoto aqui campanha ou qualquer outra coisa, porque nós precisamos urgente de voltar para a palavra, de voltar para o evangelho, de voltar para os métodos antigos. Glória a Deus, de ouvir, de entender, de conhecer, de ser corrigido, de ser doutrinado, irmãos. Glória a Deus. 1 João 3:1 diz assim, olha: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Primeiro ensino doutrinário que nós recebemos, compreendemos no capítulo 3 e no verso 1. Primeiro, nós sermos hoje filhos de Deus é uma manifestação do amor de Deus. Aleluia. Nenhum de nós merece ser filho de Deus. É o amor grande com que Ele tem nos amado, que Ele nos permite sermos chamados filhos de Deus. Porém, a característica daqueles que são filhos de Deus é: o mundo não os conhece. São pessoas desconhecidas do mundo, ou seja, são pessoas selecionadas, são pessoas separadas. O mundo não gosta de crente salvo. Não gosta, não conhece os crentes salvos. Por quê? Porque nós, crentes salvos no mundo, somos corpo estranho. Não pertencemos a esse mundo. Não somos desse mundo. Não estamos de acordo com as coisas desse mundo. Nós condenamos pela palavra de Deus esse mundo. Então o mundo não gosta de crente salvo. Isso quer dizer que quando o crente ele é amigo do mundo, quando o crente ele tem comunhão com o mundo, quando o crente não sente diferença nenhuma entre a igreja e o mundo, é porque esse crente ainda não é filho de Deus. Pastor, que palavra pesada é essa? Pesada não é essa. Pesada é que está no versículo 10. João capítulo 15 está em total concordância, queridos, com isso que eu estou dizendo para vocês. Evangelho de João, no capítulo 15, verso 18 e 19, diz assim, as próprias palavras do Senhor Jesus, e João está escrevendo, se lembrando desse ensinamento. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Deu para entender, queridos? Glória a Deus. Quando nós vivemos nessa condição com o sistema diabólico do mundo, destrutivo do mundo, quando o mundo nos aborrece, aí sim nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Mas enquanto crentes somos e estamos andando de mãos dadas com o mundo, querido, desconfie da sua filiação. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Desconfie e indague, pergunte para você mesmo: ei, o mundo está muito meu amigo, o mundo gosta muito de mim, o mundo não me persegue, o mundo não me aborrece, será que eu sou filho de Deus mesmo? Deu para entender, queridos? Posso continuar? Então vamos voltar lá para 1 João, capítulo 3. Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Glória a Deus. Agora nós somos filhos de Deus, porque somos filhos de Deus. Quais foram as condições que nós cumprimos para agora sermos verdadeiramente filhos de Deus?
Porque nós entramos numa igreja evangélica e levantamos a mão? Porque frequentamos uma igreja evangélica 3 ou 4 vezes por semana? Porque andamos com Bíblia debaixo do braço? Quais são então os requisitos que nos colocam em condição de agora sermos filhos de Deus? Mateus capítulo 5, 38 a 45. 5 de Mateus 38 a 45. Agora sim, nós vamos conhecer os filhos de Deus. Diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater numa face ou na face direita, oferece-lhe também a outra. O que é que ele está dizendo? Não se vingue. Filho de Deus não é pessoa que guarda rancor e que é pessoa que não é vingativa. Você está entendendo, meu filho? Esse aqui, ó, se alguém te bater numa face, não é uma coisa literal de alguém bater literalmente, lhe dar um tapa no rosto e você virar para o outro lado, não. É você não pagar o mal com o mal. Diga assim: filho de Deus é aquele ou aquela que não paga o mal com o mal, mas se for possível, paga o mal com o bem. Diga: isso é levar um tapa de um lado e oferecer o outro. O que é que vocês estão ouvindo? Evangelho. Filho de Deus é que oferece a outra face. Está começando a ficar bom e estreito. E quem diz que o caminho é largo? Ao que quiser pleitear contigo, tirar a tua vestimenta, larga também a capa. Filho de Deus não é apegado a coisas materiais. Aleluia. Se alguém te obrigar a caminhar contigo 1 milha, vai com ele 2. Não é uma pessoa que resiste, mas aproveita as oportunidades para trazer Jesus para a vida dos outros. Se alguém disser assim: ei, presbítero Roberto, você está obrigado a andar 1 quilômetro comigo. Aí você diz assim: eu vou andar 2, porque daqui para lá eu te apresento o meu Jesus. Glória a Deus. Você está entendendo, queridos? Ou seja, filhos de Deus nesse mundo são pessoas não vingativas, são pessoas amáveis e são pessoas que não são apegadas às coisas materiais. Condições para sermos filhos de Deus. Olha como é diferente só ir para uma igreja participar de campanha. É ou não é? Totalmente diferente. Dá a quem te pedir. Não te desvie daqueles que te querem que empreste. Ou seja, não tem o coração voltado para se apegar às coisas. Se for preciso, dá, abençoa, empresta, ajuda. Tem a alma aberta para ajudar o próximo. Muito diferente do que nós vemos hoje. Começando pelos pastores, que fundamentando o seu ministério em cima de campanhas, a filosofia é uma só. Olha para mim, igreja. Para que serve campanha? Campanha serve para crescer o rebanho de cabras. Para olhar para a multidão e dizer assim: que coisa boa, quanto mais cabra, mais cabrito. Pensando em dinheiro, e engordam, enricam, ficam milionários e não ajudam a ninguém. E quando olham para uma pessoa, já olham com o pensamento: o que é que ele tem para mim? Vocês estão entendendo, irmãos? Completamente diferente do que diz a palavra, porque nós estamos aprendendo o quê? O desapego às coisas materiais. Para ser o quê? Filhos de Deus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, Jesus falando, vos digo: amai os vossos inimigos.
bendizei os que vos maltratam, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso é ser filho de Deus. Vocês estão entendendo, queridos? Não pagar o mal com o mal. Não pagar na mesma moeda. O que é que significa amar os vossos inimigos? Se tem pessoas que não gostam de você, que se levantam contra você, você faz tudo o que tiver ao seu alcance para que haja reconciliação. Se depender de você, você conserta as coisas, está entendendo, irmãos? Para não ter inimizade. A Bíblia diz, no que depender de vocês, tenha paz com todos. Paz com todos. Pastor, não é possível. A pessoa não quer saber de mim. A pessoa não aceita eu falar com ele ou com ela. A pessoa não me ouve. A pessoa me vira as costas. A pessoa me quer um mal muito grande. E agora o que é que eu faço? Você ora por essa pessoa. Você abençoa a vida dessa pessoa. Você libera perdão para essa pessoa. Você não pode fazer pessoalmente, mas você faz no coração, no sentimento e no mundo espiritual. Fazendo assim, você é filho e filha de Deus. Pastor, o que é que eu estou ouvindo nessa noite? Só o Evangelho. Glória a Deus. O Evangelho nos confronta, não é, irmãos? O Evangelho fala com a gente. Como a igreja hoje precisa ouvir o Evangelho, queridos. Como a igreja precisa ouvir o Evangelho. Se depender de você, não, depende de mim, então se falar comigo eu respondo. Você está entendendo, irmãos? Você guarda a expectativa da reconciliação, do perdão. Se for possível, se tiver oportunidade, você não negue a palavra. A palavra que eu estou dizendo é a tua palavra, é a tua amizade. Versículo 45 diz o quê? Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Todas essas versículos que nós lemos são as condições para nós sermos legitimamente, verdadeiramente filhos de Deus. Está lembrado lá em 1 João 3:2? Agora somos filhos de Deus. E ainda não foi revelado o que nós seremos. Mas sabemos de uma coisa e temos uma confiança. Quando Ele se manifestar, nós seremos semelhante a Ele. A glória que está reservada para a igreja no céu, você não tem ideia. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem desceu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para nós quando chegar na glória. Nós não teremos corpos semelhantes aos dos anjos. Nós não teremos natureza semelhante ao dos anjos. A igreja glorificada, a igreja arrebatada, a noiva verdadeira quando chegar no céu, ela será semelhante ao Filho de Deus. Acima da condição dos anjos. Nenhum anjo vai mandar na igreja. Eles serão e já são os nossos conservos. Aleluias. Primeiro, Jesus. Depois, a noiva dele. Depois, os anjos. Quem já sabia disso? Ou você achava que quando você chegasse lá no céu, você ia ficar batendo continência para anjo? Não, meu filho. A nossa condição é mais elevada do que a deles. Glória a Deus. Mas, para que nós tenhamos confiança na vinda dele, quando ele se manifestar, nós precisamos cumprir os pré-requisitos de sermos filhos de Deus. Está vendo como não é fácil? Está vendo como a palavra nos leva para o estreito? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo que não é só entrar numa igreja evangélica e esquentar banco? Vocês estão vendo que não é frequentar uma igreja 2, 3 vezes por semana e fazer uma campanha, cumprir voto? Voto só serve para uma coisa, enriquecer pastor. Vocês estão entendendo, queridos?
Se a igreja ouvisse uma palavra como essa, era outra realidade. E a igreja era curada pela palavra. A igreja não estava doente como está doente no Brasil. Glória a Deus. Em vez de estar fazendo campanhas e campanhas de prosperidade, de vitória, seja lá do que for, era para a palavra de Deus estar sendo pregada nas igrejas. Pastor, mas ia diminuir muito. Glória a Deus por isso. Porque estreita é a porta e apertada é o caminho. E são poucos os que entram por ela. Vocês estão entendendo agora, queridos? Porque que tem muito lugar que nós podemos chamar de porta larga. Por que a porta larga, pastor? Porque a pessoa nunca ouve o evangelho para se consertar. E se um dia ouvir, sai. Não volta. Por quê? Porque foi acostumado com outra coisa, mas não com o evangelho. Eu pensei que Jesus ele só fazia salvar casamento, dar casa, carro, abrir porta de emprego e curar enfermidade. Aí Jesus quer que eu me converta. Não, esse Jesus aí eu não quero não. Você está entendendo, irmãos? Grande parte da igreja, se ouvir uma palavra como essa, não volta mais. E o que é que eu estou falando? Isso é a Bíblia? Não é a Bíblia? O que eu li você não leu? Sim ou não? Então diga assim: estreita é a porta, apertado é o caminho que leva para a salvação. Diga assim: poucos entram por ela. Vire seu irmão, diga assim: irmão, seja você um dos poucos. Ouça a palavra e pratique. Aleluias. Vamos voltar lá para João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, porque a igreja será gloriosa, glorificada. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Por quê? Porque assim como Ele é, o veremos. Vamos mais a uma referência, Romanos 8, 14 e 15. Tenha pressa para sair de 1 João não, meu filho, tem muita coisa boa para a gente aprender. Romanos 8, versículo 14 e 15. Isso é culto de ensino. Doutrina. Glória a Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Qual é a característica aqui do que é filho de Deus? Ele é guiado pelo Espírito Santo. E o que é... Qual é o veículo que o Espírito Santo usa para nos guiar em toda a verdade? A palavra de Deus. Então os filhos de Deus são guiados pela palavra de Deus. Aleluias. Não é por espíritos estranhos, profetadas, reveladuras. É pelo Espírito Santo através da palavra. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual nós chamamos Deus de Pai, com segurança, com certeza, com firmeza, com garantia. Amém? Glória a Deus. 1 João capítulo 3. E qualquer que nele tem essa esperança, que esperança? De sermos como ele é, de nós o vermos como ele é. Amém? Qualquer um que tem essa esperança, esperança de quê? De morar no céu. Purifica-se a si mesmo, assim também como ele é puro. De que é que a palavra está falando? Santificação. Qualquer que tem nele essa esperança, santifica a sua vida. Aleluia. Para você ser puro, porque ele também já é puro. Para ser puro como ele é puro. Queridos, o que eu estou lendo aqui, o que nós estamos aprendendo, é só ser evangélico? É só frequentar a igreja? É só vir a culto 2, 3 vezes por semana? É fazer campanha? É não, filhos. Quando a gente vem para a palavra nos confronta, a palavra nos ensina, a palavra nos tira da ignorância, das trevas.
Aí você olha para um relato, você olha para uns versículos desse, e olha para a realidade da igreja, aí você entende, estamos vivendo uma calamidade. 40 milhões de evangélicos no Brasil. A maioria não conhece o Senhor e nunca ouviu o evangelho. Não são filhos de Deus, não são nascidos de novo, não são regenerados, mas estão dentro de igrejas apóstatas, igrejas desviadas, em que o único motivo de existência dessa igreja é dinheiro, enricar pastor, enricar ministério, trazer dinheiro para a vida do pastor, e o povo fica enrolado, sendo enrolado com campanha, com carnaval, com voto, com festa junina, com tanta coisa, mas a palavra não é ensinada. Quem está entendendo o que eu estou falando, filhos? Você quer fazer parte desse grupo grande que está aí, ou você quer ser filho de Deus de verdade para ir morar no céu? Quem é que toma essa decisão? Você mesmo, sim ou não? Glória a Deus. Purificar-se a si mesmo significa santificação. A Bíblia diz o seguinte: busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você sabe o que significa a palavra santo? Separado, seleto, diferente. A igreja, a palavra igreja no grego quer dizer eclésia, ou eclesia, significa aqueles que foram tirados de dentro para fora. Nós fomos tirados do mundo para fora, para o reino de Deus. Amém, queridos? Crente sem vida de santidade pode ser o que for, só não é filho de Deus. É verdade bíblica. Glória a Deus. Qualquer que pratica o pecado, verso 4, também pratica iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. O pecado é o quê? Iniquidade. Vocês já viram o que está escrito lá em Mateus 7, 21 a 23? Mateus capítulo 7, verso 21 a 23. Diz assim, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. E o que foi que nós acabamos de ler lá em João? 1 João 3 e 4, que iniquidade é pecado. Isso quer dizer que essas pessoas reprovadas aqui estavam fazendo a obra de Deus em pecado. Não praticavam santificação em suas vidas. Podiam até parecer ser filhos de Deus, mas não eram. Porque se fossem, não seriam deixados de fora como Jesus está deixando esse grupo aqui. Jesus está dizendo o quê? Saiam de perto de mim. Nunca conheci vocês. Mesmo tendo expulsado o demônio no nome de Jesus, curado os enfermos, pregado a palavra, orado ao Senhor, Jesus está dizendo: nunca vos conheci, apartem-se de mim, porque a vida de vocês estava no pecado. Diga para o seu irmão, diga assim: irmão, o negócio é sério, estreito. Ô bênção, meu irmão. Continuo, verso 5. Agora tu entendeu, Roberto? Que estreita é a porta e apertado é o caminho, e poucos é que acham e entram por ela. Então faz pena ver essa multidão de evangélicos no Brasil, pulando carnaval, misturado com o mundo, festa junina, pecado, fornicação, adultério, boate gospel, bebida.
homossexualismo, e todo mundo dizendo que é Jesus, que é de Jesus, que está salvo, que é crente, pode até ser tudo isso aí, mas segundo a palavra, não é filho de Deus. Glória a Deus. E no céu só vai entrar filho. E bem sabeis que ele quem, igreja? Jesus se manifestou para quê? Para tirar os nossos pecados. Nele não há pecado. Aí você encontra o quê? Uma geração de crente cantando aquela música dizendo: o que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início. Deus escolheu você do diabo, meu irmão. Heresia, porque o pecado nos deixa fora do céu. Deu para entender? Segundo o que você acabou de ler, Jesus se manifestou para quê? Para tirar os nossos pecados. Quem está entendendo, irmãos? E se a pessoa disser que é crente, é evangélico e viver no pecado? Não está tudo diferente, né? Está tudo errado? Vocês estão entendendo o que a palavra está dizendo? Vocês estão entendendo que a palavra seleciona? Eu queria tanto que uma palavra dessa fosse pregada, irmãos. Esses pastores juntassem essas multidões que estão indo até eles, abrissem a palavra como nessa noite e fossem para dentro da palavra. Pastor, mas a metade da igreja não volta, e daí? A maioria das pessoas estão nas igrejas buscando somente o que? Benefício. Não quer verdadeiramente Jesus. Multidão que buscava benefício já tinha na época de Jesus. E quando Jesus pregou um sermão espiritual, dizendo que a carne dele era comida e o sangue dele era bebida, e quem não comesse a carne dele e bebesse o sangue dele não tinha parte com ele, essas multidões do benefício o abandonaram. Sabe por que não abandonam as igrejas hoje? Porque a palavra não é pregada. Aí, igrejas cheias de perdidos, de incrédulos, de adúlteros, de efeminados, de tudo que não presta, dizendo que é de Deus e dizendo que é crente. E os pastores ladrões dizendo amém. Quem está entendendo, irmão? Vocês preparam o coração, porque vocês não sabem a mensagem que Deus está me dando para domingo. Versículo 6. Qualquer que permanece nele, não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não o viu e nem o conheceu. As igrejas estão cheias de gente no adultério, na fornicação, no roubo, na pornografia, no palavrão, na desonestidade, no farisaísmo de duas caras. Cheinhas igrejas, meu filho. Mentindo, crente mentiroso, torto e à direita, e está todo mundo dentro da igreja evangélica dizendo: eu estou salvo. Aonde? Baseado em quê? Sabe por que dizem que estão salvos? Porque ninguém fala a palavra para eles. Porque o que nós acabamos de ler, lê de novo aí, o que é que diz? Qualquer que permanece em Jesus não vive pecando. E quem vive pecando não viu e nem o conheceu, não conhece Jesus. Pode conhecer ministério, placa de igreja, ser seguidor de pastor ou qualquer coisa, só não é filho de Deus. E eu vou falar baixinho: no céu só vai entrar filhos. Quem ouve uma palavra dessa diz assim: só tem um jeito para mim, me converter mesmo. E tem mais, o verso 7 diz assim: ei, não deixe ninguém enganar vocês não. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o começo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quem vive na prática do pecado é do diabo. Pastor,
Por que que só fala isso? Porque está na Bíblia. Então não está na Bíblia. Então como é que alguém pode profetizar muita bênção na vida de uma grande parte da igreja que está em pecado? Vocês estão entendendo, irmãos? Deus agora vai premiar o pecado? Vai não, meu filho. Tem muita gente sendo enganada, tem muita gente sendo levada em vento de doutrina, tem muita gente ouvindo doutrina de demônio, enganada. É como diz um pregador bem conhecido, Paulo Júnior, é um rebanho bem grande de bode sendo pastoreado por lobos. Que coisa triste, irmão. Vou ler de novo, baixinho aqui. Quem pratica o pecado é o quê? É do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o começo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Como é que fica então as igrejas dos homossexuais? Que estão dizendo que é de Deus, estão falando língua, estão fazendo culto, estão tudo, mas estão no pecado da homossexualidade. São de Deus? Não. O que é que a Bíblia diz? Do diabo. Meu Deus. 9. Qualquer que é nascido de Deus, nascido de novo, regenerado, recriado, não vive na prática do pecado. Não vive na prática do pecado. Porque a sua semente, a semente de Deus, é a palavra, permanece nele. E não pode viver pecando. Por quê? Porque é nascido de Deus. Qual é a sua principal característica? Santidade. Santificação. Separação. Glória a Deus. Quem entendeu? Vocês entenderam, irmãos? Glória a Deus. A palavra quase não sai os amém hoje à noite. Amém. Glória a Jesus. Não é cajado não, é só Bíblia. Foi eu que escrevi. Está na sua Bíblia? Você acabou de ler. Quem vive na prática do pecado é do diabo. Quem vive nessa prática não conhece o Senhor. Não é assim? Tem que ser justo como ele é justo. Viver na justiça. É só Bíblia, irmãos. A igreja está tão desacostumada a ouvir a palavra, que quando ouve só a palavra, ainda fica suspensa. Só a palavra. E no entanto, só a palavra era para ser pregada em todas as igrejas. Porque está aí uma coisa que nos transforma, que nos converte, que nos muda, que nos coloca dentro da vontade de Deus, que nos confronta. Está entendendo, irmão? Se quiser continuar no erro, perdido, continua. Porque tem livre-arbítrio, mas a palavra foi pregada. E a palavra arde, confronta dentro de nós. É ou não é, irmão? Verso 10. Nisto, quer dizer, viver ou não viver na prática do pecado. Nisto são manifestos filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Meu Jesus. Para por aí, até o 10. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e o povo de Deus feliz e abençoado diga amém. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus.